menopausa é um fenômeno natural na vida das mulheres e que chega para a maioria ali entre os 45 e 50 anos, em alguns casos um pouco antes, um pouquinho depois, mas é algo que, se estamos vivas, estamos nessa época da vida, temos que encarar, né? O nosso corpo muda, várias coisas acontecem com a gente e é importante a gente falar sobre isso. É às vezes um pouco mais restrito esse tipo de conversa, porque as mulheres ainda se sentem talvez um pouquinho incomodadas. Isso vem mudando, mas ainda tem alguns paradigmas a serem quebrados. Porque é falar do envelhecimento, né? É falar que o nosso relógio biológico está ali falando com a gente, está gritando com a gente, né? Trazendo modificações no nosso corpo. A mulher não pode mais engravidar de maneira espontânea. Vários sintomas vêm nessa época, mas aqui na sala da confraria a gente gosta de trazer esses assuntos de maneira tranquila, aberta, transparente, sempre com expertos no assunto, pessoas que conhecem muito desse assunto, que vivenciam esse assunto. Então hoje, aqui na sala da confraria, eu tenho 3 mulheres maravilhosas para falar com a gente sobre menopausa. Vamos lá, doutora Fairuz de Castro, que é nossa colunista aqui no programa. Muito bem-vinda, médica dermatologista. Obrigada, Fairuz, por estar aqui com a gente. Doutora Luciana Pérez, que é endocrinologista. A Lu Medina, que é meu amor, minha querida, minha mentora, que é jornalista, apresentadora, agora estudante de psicologia. Então, muito bem-vinda, gurias, né, hoje para a gente falar sobre esse assunto que está na pauta, né, das mulheres maduras. Lu, queria começar contigo, né? O que exatamente é a menopausa e quais são os principais sintomas que a mulher nesse período pode vir a sentir? Então, perfeito. A menopausa, a gente diz que acontece quando a mulher fica pelo menos 12 meses, né, um ano sem menstruar. Então, é um diagnóstico retrospectivo, precisa esperar esse tempo passar para dizer que ela de fato está na menopausa. E ela representa o quê? O final da vida reprodutiva da mulher. Com isso, surgem muitos sintomas. Se a gente for pensar assim, o mais prevalente são os fogachos, os calorões, né, que a gente fala, são as ondas de calor. Então, que são ondas que elas costumam acontecer assim na região superior do tórax, vai para a face e depois se generaliza, acompanhado de um suor bem exacerbado. Pode atrapalhar muito a qualidade de vida da mulher, porque acontece com grande frequência à noite. Então, esse eu te diria assim, que é o principal sintoma. Depois a gente tem os sintomas geniturinários, que vai ser desde a atrofia da vagina, quanto falta de lubrificação, dificuldade ou dor para ter relação sexual por causa dessa falta de lubrificação. Os sintomas urinários, que é urgência, frequência aumentada, infecções urinárias de repetição. Então, assim, é uma gama de sintomas que a gente vai ver nessas mulheres. Mas são sintomas controláveis e que chegam, né, em mais intensidade ou menos, conforme a mulher, né, conforme o seu organismo e tal. E a Laura Medina, né, nossa convidada aqui, fala abertamente, né, do seu momento de vida e que entre eles, né, tem a questão da menopausa. Laura, desses sintomas que a doutora Luciana trouxe, como é, tu já apresentou, vem apresentando algum deles? Como é que tu tem convivido com isso? Mudou alguma? O que mudou em ti, no teu corpo, no teu dia a dia, na menopausa? A menopausa, que eu já não menstruo há 3 anos, então já é um tempo, e antes desse período a gente já vai sentindo algumas alterações, principalmente na questão da irregularidade, no meu caso, do fluxo, que daqui a pouco vinha em grande quantidade, ficava alguns meses, não tinha, então começa esse período que desregulou. Já vai avisando, né? Vai avisando, estou chegando. E, bom, é interessante que o fogacho, que é um dos mais comuns, eu não tive. Eu tive, assim, pequenos fogachinhos, assim, eram umas coisinhas, olha que bonitinho, assim. Eu digo, olha, é um fogachinho que tá acontecendo. Mais leve, né? Leve. Mas sei que mulheres, muitas, assim, sofrem e é bem complicado. Mas no meu caso não foi. Uma das coisas que eu acho interessante é nós nos prepararmos. E eu já lá nos meus 40 anos, sabendo que é o período que a gente já começa a se preparar para o envelhecimento e que seja, então, de uma forma mais tranquila, mais saudável. Tu sempre tiveste uma vida muito saudável, né? Na alimentação, nos exercícios, né? Sem dúvida, eu tenho absoluta certeza que o exercício, a alimentação que eu também tenho, mas o exercício ajuda e ajuda muito. Uma outra questão,
que não falaste, mas eu sei que também está dentro desse, né, dessa gama, que é a questão da memória. Eu senti depressão muitas vezes. Então, como eu nunca, assim, diagnóstico de depressão na terapia já há muito tempo, eu já tinha percebido, enfim, que eu tinha uma tendência, nunca tive, mas tendência sim. Então, sabendo disso, sabendo que lá na menopausa poderia se agravar, eu já fiquei alerta. Preparada, né? Super preparada. Então, nesse período, eu senti o meu humor baixou um pouco. E o que eu fazia? Esteira. Meu remédio. Maravilhoso. Então, nesse sentido, eu digo, já melhorava o humor. Então, controlei nessa parte. E aí, uma das questões que é essa parte de lubrificação. Esse, sim, foi o meu ponto mais delicado. Os outros não, os outros foram mais tranquilos. E esse, sim, eu busquei daí uma reposição local, que no primeiro momento eu, né, com a minha médica ginecologista, fizemos e assim, voltou a ter um bom... Ficou administrável. Ficou administrável. E já falando sobre isso, né, até porque uma das especialidades da doutora Fairuz são procedimentos íntimos, eu ia comentar, eu ia chamar pela pele, né, em especial do rosto, mas vamos, já que a Laura trouxe essa questão que a gente escuta muito e sabe que é uma das coisas que afligem, né, as mulheres na menopausa, é essa questão íntima, inclusive a diminuição da lubrificação. O que se pode fazer, doutora Fairuz, nesse ponto específico da menopausa? Então, gente, os tratamentos íntimos femininos, eles são voltados para a gente trazer, né, conforto para essa região, e muitas vezes os procedimentos eles melhoram a lubrificação, eles melhoram toda a questão assim da arquitetura, né, do canal vaginal e também ali da região do introito, que é o que está mais intimamente relacionado com a diminuição da lubrificação. Nós temos hoje opções com lasers, alguns procedimentos injetáveis com ácido hialurônico para melhorar essa hidratação e também tratamento assim já da complicação da perda da lubrificação, que é o surgimento de fissuras. Então a gente consegue, no ambiente de consultório, com procedimentos minimamente invasivos, fazer procedimentos, né, que vão devolver essa lubrificação perdida, vão trazer conforto íntimo, os pacientes voltam a se relacionar de uma forma mais satisfatória. E lubrificação também tem a ver com a cabeça, né? Então, assim, se tu consegue relaxar, ter prazer, tu também acaba produzindo um pouquinho mais, consegue te entregar melhor na relação. Então, eu vejo que esses procedimentos de consultório minimamente invasivos são grandes aliados da terapia de reposição hormonal para a gente ter qualidade de vida íntima no período da menopausa, no período que for. Né? Comentaste agora da reposição hormonal. Doutora Luciana, para que situações é mais indicado a reposição hormonal? Então, as candidatas à reposição, eu sempre falo assim, a primeira coisa é o desejo da paciente. Porque não existe mais aquilo do médico... Vai, toma isso, né? Hoje a decisão tem que ser compartilhada. Então, primeiro é o desejo da paciente. Segundo, ela tem que ter sintomas que justifiquem o uso, porque, né, tudo na vida tem risco e benefício. Então, a gente tem que sempre colocar na balança. Então, tendo sintomas, passa a ser uma candidata. Depois é a idade. A gente tem que aproveitar a janela de oportunidade. Então, usar nas pacientes com um diagnóstico de menopausa recente e iniciar sempre antes dos 60 anos. Prestem atenção que eu falei iniciar, não é o manter. O manter a gente pode até manter por mais tempo, mas iniciar idealmente antes dos 60 anos. E essa paciente, obviamente, não pode ter contraindicações. A gente tem contraindicações que são absolutas e contraindicações relativas, né? Então, as absolutas, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário tipo endometrioide, história de tromboembolismo, uma doença cardiovascular, AVC, né? Então, sangramento uterino sem uma causa definida. Então, essas coisas a gente sabe que não pode fazer. E existem as relativas, que são aquelas que a gente vai discutir juntamente com a paciente, o médico, né? E ver se vale a pena ou não fazer. E aí entra uma questão que a gente estava debatendo, que então, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama e ela não pode fazer reposição hormonal, é interessante ela saber que existem outros tratamentos, né? E que ela não fique assim abandonada. Existem coisas que ela pode fazer para melhorar
a sintomatologia, né, Fai? Isso. O laser da região íntima tem estudos mostrando que o benefício dele pode ser comparado com o creme, né, de hormonal, de estrogênio, e que ele devolve ali toda a questão do trofismo vaginal, ele vai aumentar a celularidade, vai aumentar colágeno, elastina, vai deixar o canal vaginal mais maleável durante a relação. E melhora também a circulação. Então, assim, as sensações ali do canal, elas são devolvidas com laser também, principalmente para essas mulheres que elas não podem fazer uso de hormônio. Então, hoje em dia, a medicina avançou e a gente tem alternativas para quase tudo, né, gurias? Você falou em colágeno e elastina, já pensei na pele, né, que era o que eu ia abordar antes. Quais são as mudanças que normalmente acontecem no período de menopausa, especialmente na pele? A pele, ela sofre muito, gurias, porque, assim, a gente começa a ter reabsorção óssea do rosto, a gente começa a ter uma degradação do colágeno ali pelos 30 anos, então já começa bem antes. E quando a gente tem uma redução do estrogênio, isso é muito mais evidente, isso é muito mais importante. A gente vai perdendo cada vez mais colágeno, a gente perde também a capacidade de manter a hidratação da pele e aí surgem as rugas, né? A pele vai ficando com um aspecto mais craquelado, mesmo passando creme, às vezes as mulheres percebem, poxa, não hidratou, eu passei litros de creme. Então, o que a gente pode fazer a mais? A gente tem algumas alternativas no consultório de dermatologia, como o uso de bioestimuladores de colágeno, injetáveis. Nós temos lasers, nós temos tecnologias que vão também estimular e fazer um banco de colágeno. E até interessante, que nem a Laura falou, começar antes. A gente tem que se preparar, né? Olha a pele dela. Mas eu sinto a minha pele muito mais fininha, ela tá hidratada, mas eu tava até mostrando para vocês, vai ficando. E ok, né? A gente vai também, né, gostando da gente mais velhinha. Mas isso de usar bioestimuladores, fazer alguns tratamentos, eu sou muito adepta, porque realmente, claro, eu sou muito cuidadosa, eu nunca fui assim, faço tudo. Não, aos pouquinhos a gente vai fazendo e vai dando um resultado. A gente tem opções aí pra gente bem envelhecer, a gente não precisa entrar numa neura de que, nossa, meu Deus, menopausa, vou fazer todos os procedimentos que existem, mas se tem algum desconforto, no rosto, no abdômen, no braço, na perna, por que não tratar, né? Eu acho que a incomodada ficava a sua avó, né, com a questão da menopausa, porque acho que hoje com tantos recursos e com a possibilidade de a gente conversar sobre isso, né, buscar uma orientação, um aconselhamento médico, a melhor indicação, ver caso a caso, porque esses dias até são 75 sintomas de menopausa, meu Deus do céu, né, e claro, vão variar, né, a cada pessoa, mas eu trago aqui também uma questão pra gente reforçar, gurias, que é a importância desse tipo de conversa, né, de procurar e, inclusive, além dos profissionais, né, da saúde, mas também trazer isso para dentro de casa, né? Eu sei que tu tens uma relação maravilhosa com teu esposo, ele é super parceiro, né, nesse sentido, mas esses dias também eu estava vendo na internet, a Sabrina Sato estava comentando que a mãe dela sofreu muito com a menopausa, teve aos 47 anos e sofreu quieta. Ela disse que nem com o pai dela, né, ela conversava sobre o assunto. E eu acho que está na hora da gente quebrar, né, esse paradigma de conversar, porque vão ter momentos, de repente, de depressão, de estresse, de ganho de peso, de diminuição de cabelo, enfim, várias questões, e que é importante a gente estar apoiada, né, na família, com um companheiro ou companheira, enfim, e buscar ajuda médica. Tu sabe quando é que eu decidi fazer endocrinologia feminina e trabalhar com reposição hormonal? Quando eu comecei a atender, apareceu uma paciente com sintomas de menopausa e me falou assim, olha, eu vim porque eu consultei um outro médico e ele não quis me fazer reposição e ela não tinha contraindicação. E eu falei assim, ué, mas por quê? O que ele te falou? E ela falou assim, ele falou que eu tinha que aprender a conviver com esses sintomas. Gurias, isso doeu em mim, sabe? Não precisa. E aí naquela hora eu falei assim, eu preciso aprender a fazer isso, né? Entrar nessa área para ajudar as mulheres.
né? E aí que eu comecei a fazer curso, congresso e entrar para a área da endócrino feminina. Ela foi a minha motivação. E que bom que ela, não contente com essa resposta, né, do médico, Sim. foi procurar outro, né? E chegou a ti. Então, que sorte para ela chegar numa mulher que tem, até a gente já falou aqui no programa dos momentos, da conversa empática, né? E o médico, a pessoa de saúde, psicólogo, daqui a pouco, precisa ter muito isso, né? Que é entender, não precisa ser... Claro, existem algumas questões de saúde que sim, né? Vai ter que aprender a conviver. Mas a menopausa hoje, com tantos recursos, não precisa, né? Pode-se minimizar, pelo menos, os sintomas. E aí, a pauta é conversar sobre isso, né? Trazer à tona. E entender que, assim, antigamente a menopausa, ela representava o final quase da vida da mulher, porque a expectativa de vida da mulher brasileira era em torno de 60 anos. Só que hoje a expectativa é em torno de 80. Então isso quer dizer que a mulher vai passar 1/3 da vida na menopausa. E como é que tu vai passar 1/3 da tua vida mal? Esses dias a Patrícia Pontal estava dizendo, eu vou ficar metade da vida na menopausa, né? Que ela estava brincando de viver muito, né? E se espera isso. Eu vou passar metade da vida na menopausa e tá tudo bem, né? Eu tenho que me ajustar a isso. Isso é interessante. Não, é isso que antes, a minha mãe, eu não lembro assim muito bem como foi, apesar que até ela conversou alguma coisa comigo, mas era tudo muito mais tabu, um pouco de vergonha. Imagina na TV falando dos seus sintomas. Mulheres jamais fariam isso um tempo atrás. Hoje a gente já trata com mais naturalidade e que bom que é para buscar, de fato, uma qualidade de vida aos 60, aos 70, aos 80. E agora eu fiquei pensando que, por exemplo, a gente vai envelhecendo e a reposição depois dos 60 não é indicado. Mas e é possível surgir sintomas depois dos 60, por exemplo? E aí o que a gente faz? Aí a gente vai lá para frente. É assim, ó, iniciar antes dos 60 não se deve, tá? Mas descontinuar não se tem mais um tempo hoje para parar. A Sociedade Norte-Americana de Ginecologia, eles emitiram um documento em 2017 dizendo que assim, não tem mais isso de, tem que usar por 5, 10, 15 anos. A gente tem que estar sempre reavaliando o risco e benefício. Tá? Que é isso, avaliar se a paciente está com sintoma, não está com sintoma, quando tenta tirar, faz sintoma, não faz sintoma, ela aumentou o risco cardiovascular, ela aumentou, né, surgiram problemas de saúde que tu olha e diz assim, é melhor parar. Então tudo isso tem que ser avaliado ano a ano. Né? E dose também, gurias, a dose sempre é a menor dose possível que deixa a paciente sem sintomas, tá? Então, isso tem que ser avaliado individualmente com o médico. Uma questão é o peso, né? Eu lembro lá no início, com 40, eu fui... Cada ano eu terminava, eu estava ali com uns 300 gramas a mais, 400, só que foi somando, aí ele com 45 eu já estava com vários, né? Já tava, imagina, a Laura Medina com vários quilos a mais, né? Não, mas eu não tenho problema de estar, mas eu pensei, bom, daqui a pouco vem a menopausa, aí vai ficar muito mais difícil a perda. E aí eu comecei a correr atrás para chegar na menopausa, pelo menos porque tinha, que não é, eu acho que tão, né, mas falava, olha, depois da menopausa, 3 quilos a 4 tu vai engordar, né? Era meio que parecia, eu digo, olha, então eu vou ter que perder tudo isso, depois eu engordar os 3, 4 quilos na menopausa. Não aconteceu isso comigo, né? O que a gente sabe, assim, né, Laura, que o ganho de peso, ele está muito mais relacionado com o avançar da idade, o envelhecimento, tá? Na menopausa, o que acontece é uma mudança de composição corporal. Quando a gente tem essa queda do estrogênio, a gente diminui a gordura periférica, que é essa gordura que eu digo que a gente pega, né, apalpável, assim, e aumenta a gordura visceral, que é aquela intraabdominal. E, ao mesmo tempo, a mulher perde massa magra. Então, em termos de peso, isso equibalança, assim, não acontece nem aumento nem ganho. O ganho realmente é associado ao envelhecimento e às mudanças da vida que acontecem. Porque a pessoa vai ficando mais sedentária, às vezes vai comendo pior e tal. Então a gente tem que estar sempre ajustando isso, ajustando o nível de atividade física, ajustando as calorias da dieta para alteração da fase. A cada ano, como diz a minha ginecologista, é correr mais e comer menos. Mas ao mesmo tempo e puxar ferro, né? Muito ferro, que é fundamental no músculo para segurar o osso. A gente tem, dentro desse tema, dentro da menopausa, existem vários assuntos que podem ser ainda aprofundados. Um
Um deles é justamente essa questão do ganho de peso, né? A gente vai trazer esse assunto aqui em outros momentos. Queria agora encerrar a nossa sala aqui, nosso bate-papo. Na verdade, segue, né? Aqui conosco no ao vivo, mas aqui no programa. Queria agradecer muitíssimo, né, a presença de vocês. A gente poder falar isso de maneira aberta, transparente, sem mimimi. Muito obrigada às três estarem aqui com a gente hoje. E seguimos no programa que hoje está recheado de coisa boa. Continuem com a gente. Hoje temos um daqueles quadros que eu adoro, que a gente tem, né, nos eventos presenciais da confraria. Desde lá de 2013 foram os primeiros Minutos que Inspiram. Então hoje é dia da gente ter aqui Minutos que Inspiram e com uma mulher inspiradora e muito corajosa. Como vocês sabem, a gente sempre convida mulheres que tenham tido na sua trajetória um momento específico ou que a sua trajetória mesmo como um conjunto seja inspirador. Alguém que já passou por alguma coisa que você de repente pode vir a passar e que possa trazer algum insight, algum jeito diferente de olhar, incentivar a você a ver que tem solução, né, porque você está passando. Então, a gente tem realmente uma sorte de ter mulheres que compartilham de maneira muito aberta e transparente aqui com a gente as suas histórias. E sem mais delongas, vou mostrar para vocês quem é minha convidada de hoje, a Dariane Andrade, né? A Dari é nossa confrade já de muitos anos, né, na confraria, e ela se dispôs a compartilhar com a gente uma questão inspiradora do seu negócio, da sua jornada como empreendedora. E que, de repente, várias de vocês podem estar passando, talvez não na mesma grandeza, né? Mas para vocês verem que tem um método, inclusive, né, para se livrar disso, que é ter crescido demais e de maneira desestruturada no seu negócio. Lá em 2012, se sentindo já fortalecida, né, como empresária e tendo vários negócios, a Dariane foi crescendo. Só que numa vibe, depois ela vai explicar pra gente, de achar que com 2 negócios você fatura o dobro, tem o dobro de lucro, com 3 mais, e assim foi indo. E quando eles viram, em 4 anos desse crescimento, eles era acumulado, na época, lá em 2016, um prejuízo de 3.800.000 reais. E aí vem a questão, né? O que eu faço com isso, né? Sento num cantinho e choro, ou como é que eu me transformo numa mentora de negócios, né? Hoje, com um negócio saudável, em crescimento, mas mais do que isso, ensinando outros empresários da área da beleza a crescerem e serem produtivos no seu negócio. Dari, primeiro, muito obrigada, né, por estar aqui, por abrir, né, esse momento da tua trajetória como empreendedora e ter dado essa volta por cima, se tornado hoje, além, né, de proprietária de um negócio de sucesso, consolidado e ajudando outras pessoas nessa jornada. Mas eu queria entender um pouquinho contigo, eu queria mais detalhes, né? Eu sei, mas queria que tu trouxesse aqui para as nossas telespectadoras o teu momento lá em 2012, 2016 especificamente, quando tu, né, se deu conta, 3.800.000 reais que eu tenho de dívidas, porque vem uma mistura de sentimentos aí, né? Muito, muito. Obrigada por estar aqui, obrigada por me convidar, obrigada por dar essa oportunidade também de contar essa história e das pessoas terem a oportunidade de aprender comigo, né, onde eu errei, não errarem isso. Isso é algo que eu tenho muita vontade e eu passo muito para as pessoas. O que aconteceu? Foi em 2008 que eu assumi o meu primeiro salão como gestão. E a gente ficou tranquilamente durante 4 anos trabalhando bastante e já se achando, né? Eu e o meu irmão é meu sócio nessa jornada toda. E a gente se achando os melhores. Em 2012 a gente começou a crescer. Por quê? Porque é algo que acontece, é natural. Hoje eu sei que é algo que acontece com os empresários brasileiros. E a gente diz Brasil porque é bem específico nosso mesmo, é uma cultura nossa. Tu tem um lugar, ele te dá 10.000 reais, ou ele te dá 5.000 e tu acredita, eu quero ganhar mais, eu vou abrir outro. E foi o que a gente fez. Então a gente saiu de um salão, nós chegamos a ter 5 salões de beleza, nós criamos uma outra rede de salão, porque nós éramos franqueados em um,
criamos uma outra rede de salão, a gente teve uma agência de modelos, a gente teve um estúdio fotográfico, um local de treinamento bem grande, com custos bem altos, e a gente chegou a ter, ao mesmo tempo, 250 profissionais no nosso time. E com isso, quando tu fatura muito, né, eu tenho um mentor meu que diz, quanto maior tu é, maior a tua capacidade de se endividar. Então, quanto mais tu fatura, maior a tua capacidade de ter crédito. E o que a gente fazia nessa época? A gente trabalhava com o dinheiro do banco. Todos esses negócios foram feitos com empréstimos, com financiamentos, muito bem negociados. Gosto muito que tem um advogado que diz, Dari, quando eu precisar de alguém para negociar contrato de banco, eu vou te chamar. Porque tem uma pessoa, uma pilha desse tamanho de contrato. Se é alguém que sabe negociar contrato de banco, é tu. Só que o que acontece? A gente chega num ponto, os juros são pequenos, por quê? Porque a gente tem um valor de faturamento alto, a gente tem uma garantia, seja ela de cartão, seja ela de faturamento, seja ela... Existe e somos bons pagadores no mercado. O que acontece com isso? O banco te dá dinheiro abaixo. É esse cliente que ele quer, né? É esse cliente que o banco quer. Quando eu me dei por conta, vou falar uns números para você só terem uma ideia, tá? Quando eu me dei por conta, eu estava pagando R$84 mil por mês de parcela de financiamento. E eu tirava um empréstimo, né, para pagar o outro, tirava um para pagar o outro. Por quê? Porque eu continuava sendo uma boa pagadora para o banco e eu continuava tendo crédito. Por quê? Mesmo que eu tivesse 50 mil por mês, eu ainda estava pagando aqueles 50 mil, porque eu tirava outro para pagar aquele, né? E assim, cheguei a um ponto em março de 2016, que foi quando realmente eu me dei conta e enxerguei que eu não tinha saída, que eu tinha que me empoderar do meu endividamento. Eu tinha que, realmente, essa é a palavra, eu falei pra Iva antes. Entrar, né, cara a cara, enxergar o que é que compõe e quanto que eu tô devendo, né? E que isso é uma coisa que a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio de fazer esse face-to-face, né? Tipo, às vezes é no cheque especial ou é num empréstimo, né, de outra natureza, mas é o olhar, né? Quer ver o extrato, mas tu precisa ter aquele choque de realidade, né? No momento em que tu realiza o teu endividamento, eu vou dizer como foi para mim, tá? O momento que eu realizei o meu endividamento e aceitar ele, era ao mesmo tempo eu me olhar no espelho e dizer que eu falhei. É isso que a gente quer evitar, né? Era eu me olhar no espelho e assumir que eu não era boa, que eu não era boa gestora, que eu tinha dado errado, que eu tinha chego no meu fundo de poço como uma empresária. É isso, realizar. Eu entendi, hoje eu entendo que para eu, a minha dor de realizar aquilo era a dor de olhar no espelho e dizer, cara, tu é muito ruim, né? E aí, e sair dessa, né? Então, em março de 2016, eu me empoderei da dívida, eu coloquei ela pela primeira vez inteira em uma planilha. Então, que é a planilha que diz 3,8 milhões de reais. E aí, eu olhei para aquilo e falei, e agora? Eu tenho que encarar isso. Então, o primeiro ponto que já fica aqui de inspiração para nós, até porque o pessoal tá nervoso aqui, dizendo que nós já ultrapassamos o tempo, mas é o olhar, né, para o seu momento de endividamento mesmo, né? E não foi exatamente esse ainda o ponto da virada, não, né, Dari? Não foi. Esse foi o ponto de me empoderar da dívida. E eu fiquei um ano trabalhando, trabalhei muito tempo, né? Mas fiquei um ano trabalhando só na dívida. E me diminuindo, aí eu entrei numa depressão, só que uma depressão de eu não sou boa. Esse é o ponto, né? Não uma depressão de não agir. Porque eu passei o ano agindo na dívida, né, trabalhando aquelas dívidas, organizando, mas eu achava que eu não podia mais, né? Que eu nunca mais ia virar uma empresária de sucesso, ou ia saber fazer um negócio bem feito, ou dar um resultado positivo em um negócio. Já estava procurando emprego fixo, já estava, né? Era uma outra pegada. E aí, em março de 2017,
que entra a grande importância da confraria do batom. Sim, essa Na minha vida, eu contei hoje pra ela. chorar aqui, né? Tô toda babada, porque ela me contou isso hoje. Na minha virada. A confraria faz um network, a gente tem um grupo, né, de mulheres, e a Simone Simon, que também não sabe que ela faz parte desse momento, a Simone Simon nos deu ingressos para irmos no Now, que é um evento do Roberto Chiniachique, que é uma imersão de 3 dias de impacto, né, de alta performance e de mudança. E eu fui, né, fui a sorteada, a Iva, com papelzinho ainda, me sorteou em março de 2018, foi isso. E ela me sorteou e eu fui. No dia seguinte eu estava em São Paulo e ali foi uma grande virada, porque ali, como pessoa, né, aí foi a minha transformação de inteligência emocional, de alto impacto, de dar a virada de uma pessoa que eu estava deprimida, mesmo trabalhando e pagando as contas, encarando a dívida. Eu quero trazer isso porque são momentos diferentes. Tu encarar a dívida, te empoderar da dívida, trabalhar para pagar ela, é um momento. Tu acreditar em ti mesma, que tu é capaz de virar ainda assim, aprender com isso, trazer isso como bagagem, como ensinamento e virar alguém que dá positivo todo mês. Eu acho que essa segunda parte é a mais difícil, inclusive, né? São 2 momentos muito difíceis, tá? Mas a segunda parte é a parte em que aí tu tem que realizar que tu pode, né? Primeiro tu realiza que tu tinha dívida, depois tu realiza que tu pode ser alguém de sucesso, tu pode ser alguém que dá resultado. E foi naquele final de semana com toda a equipe do Chiniachique, teve Paulo Vieira, teve Jerônimo Temer, teve toda a galera de peso mesmo, foi um evento muito legal. Teve Simone Simon também, porque ela foi lá. E ali eu fiz a virada. Ali a gente rasguei o cheque, né? Tem a dinâmica do rasgar o cheque. Pessoas que estão assistindo podem conhecer essa dinâmica. A Iva com certeza conhece essa dinâmica. Naquela dinâmica onde eu coloquei o valor que precisava, que eu tinha devido 2 anos atrás, realmente de fato, e eu rasguei aquele cheque. Ali, naquele ato, eu realmente passei a acreditar de novo que eu seria uma mulher de sucesso e que eu já era um sucesso e que eu ter chego até ali já tinha sido incrível eu ter passado aqueles 2 anos. E como diz a minha advogada, também, que eu conheci na confraria, Dani Bertagnoli, diz: Dari, tu é capaz de dormir todo dia devendo dinheiro porque tu entende que tu pode dar essa virada, pode mudar isso. E ali eu comecei essa mudança, ali eu mudei quem eu era, ali eu comecei a acreditar em mim, de novo, né, algo que eu tinha perdido por causa do endividamento. E depois eu tive mais um momento com a confraria, e aí com as gurias, com a Cris da Unique e a Daiane da Fetiche, em que a gente foi para um curso de vendas, também com um mentor gigante, que é o Conrado Adolfo, e ali eu comecei a vender, que aí foi em agosto do mesmo ano. Então foi um ano em que 2 grandes momentos aconteceram na minha vida, né, na minha virada, que deram essa grande virada, e são 2 momentos que tem a confraria do batom junto, que são pessoas que eu conheci aqui. Ainda o sorteio da Simone Simon foi na confraria, foi feito pela Iva. E o segundo momento são pessoas que eu conheci na confraria, pessoas que daqui hoje são minhas amigas, com certeza. Estou toda vestida de Unique, inclusive. Isso aqui é um Minutos que Inspira misturada com Usei e Amei, né? Pelo amor de Deus. E aí, só que muito trabalho, gente. Assim, ó, não é, são relacionamentos, são network, estar no lugar certo, com as pessoas certas, acreditar em si, são vários momentos que fazem. Hoje eu não tenho mais, tá, essa dívida. Hoje meu negócio dá positivo todo mês. Hoje eu sou mentora de negócios de beleza, hoje eu sou associada com outros salões, e agora ainda estou começando em um outro negócio, que é lançamentos e vendas digital de negócios diversos, pessoas que estão mal. O meu negócio é pegar, né, eu brinco com o meu sócio, eu tenho um sócio que está trabalhando nisso, nosso negócio é pegar quem está na UTI, mas ainda com batimentos cardíacos, né? Tem que ter uma luz, né? Tem que ter uma luz. Ressuscitada não ressuscita. Morto não ressuscita.
Mas ali, aquele batimentinho mínimo, que Ainda era dá. como eu tava, né? E aí o mais difícil são as pessoas, né? Foi bem como tu falou, assim. Porque a gente tem que mudar. Pra gente sair de uma situação dessas, a gente tem que mudar. E a gente tem que acreditar. E é difícil sozinha. É importante eu ver assim que sozinha eu não teria feito nada. Apesar de que fui eu que fiz tudo, né? São duas coisas diferentes. Sozinha eu não fiz nada, mas fui eu que fiz tudo. Né? Né? A gente Tomar tem que se as dar rédeas, por né? conta, a gente tem que tomar as rédeas da situação. E foi algo que foi primordial. E os resultados estão aqui, eu estou muito feliz. Coisa linda. Muito obrigada. Ai, adorei essa nossa aqui é meio que um na sala com a confraria, misturado com o Sei Amei, misturado com Minutos que Inspiram. E isso é muito confraria. E a gente, aqui no programa, quer que isso aconteça, sabe? Vida real, trazer conteúdo de qualidade que possa inspirar a gente e tal. Então não importa que quadro que virou esse, tá? O importa que foi maravilhoso. Muitíssimo obrigada, Dari. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu acabei chorando de novo, borrando a maquiagem, mas tá tudo bem também, porque vale isso é vida real. Então, mais uma vez, obrigada. E fiquem aqui que tem mais coisa legal aqui nesse programa, que agora isso que virou uma mistureba aqui esse quadro, mas tá tudo bem. É um Minuto que Inspira. Obrigada. Tá bom, obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre um monstro assustador e que normalmente fica escondido dentro do armário. O feedback. A grande maioria dos empresários com quem eu converso me diz o seguinte: Monique, tá faltando pessoal qualificado. Eu tô com dificuldade de encontrar a mão de obra que eu preciso para trabalhar comigo. E isso em diversos segmentos, né? A reclamação costuma ser a mesma. E uma das coisas que eu tenho identificado na oportunidade de trabalhar em treinamentos com pessoas é o quê? Que a nossa dificuldade de ter pessoal qualificado, ela vem da nossa dificuldade em dar feedback e pedir feedback. Normalmente, quando a gente pensa em feedback, você pensa no quê? Alguém que vai dizer para você assim, olha, mas tem um momento específico para a gente falar sobre isso, né? Sobre quais são as suas falhas no trabalho. Então, vamos começar propondo uma abordagem um pouquinho diferente. O feedback, ele pode ser dado e deve ser dado quando nós queremos formar a nossa equipe, também focado nos pontos positivos. O que você vê que a sua equipe, que os seus filhos, que os seus amigos, que os seus colegas, os seus pares estão fazendo de bom e que merece o seu reconhecimento. Dê esse feedback para eles. Isso é importante para que eles saibam que estão no caminho certo e possam continuar fazendo o que eles estão fazendo. Segundo, quando você tiver algo que você precise fazer, aquele feedback de correção, né? Preciso trazer uma outra forma de fazer, porque isso aqui não está atendendo. Faça isso lembrando de que todos nós somos seres humanos. A gente também erra. Então, qual é a melhor? Como você gostaria de ser abordado para falar de algo que você precisa ser corrigido? Né? Se coloque no lugar da outra pessoa e vá falando de uma forma que você dê opção para a pessoa poder fazer os ajustes. E aí vem o ponto principal aqui no feedback de correção. Ok, não é sobre achar culpado, você fez isso de errado. Não, é sobre encontrar a maneira certa de fazer. Então, como que a gente pode fazer daqui para frente? Então, quando você for dar um feedback de correção, seja pontual o que precisa ser alterado e diga como você gostaria que isso fosse. Melhor ainda, ao invés de você dizer, pergunte para a pessoa e ajude ela a perceber o que precisa ser alterado. Vai ser muito mais eficiente. Ou alguém que está nos assistindo aqui, alguém de vocês aí, gosta de dizer, quando chegam para você e dizem assim, olha, você está errado. Normalmente não. Então vamos lembrar, para nós nos trabalharmos e recebermos feedback e trabalharmos também a nossa autoconfiança para darmos feedback, né? Quem te dá feedback não quer te demitir.
quem te dá feedback quer continuar fazendo negócio com você, quer continuar trabalhando com você, quer incentivar o seu crescimento. Então vamos trabalhar primeiro a nossa mentalidade nesse sentido. Segundo, se você é uma pessoa que precisa dar feedback para você desenvolver a sua equipe, lembre-se de ter humildade ao fazer isso. Lembre-se de trabalhar a sua comunicação quando você vai fazer isso, para que você possa ser claro. Lembre-se de trabalhar a sua liderança, de ser inspirador, de trazer para essa pessoa que está te escutando o quanto você confia nela e na capacidade dela de fazer melhor. Uma frase que eu gosto muito, que pode nos ajudar nesse momento, é uma frase do filósofo americano Ralph Emerson. E ele fala que cada pessoa que eu encontro no meu dia a dia, ela tem algo melhor do que eu. E com esse algo melhor, eu aprendo com ela. Então, se a gente for com essa mentalidade na hora de dar o feedback, a gente vai conseguir ter um momento mais leve, apontar caminhos mais assertivos para o desenvolvimento das pessoas e não criar aquela rejeição, aquela animosidade. Então, procure se treinar para que você seja mais capacitado para dar feedbacks e você consiga, assim, resolver aquele problema que a gente falou lá do início, que é ter pessoas capacitadas para trabalhar com você. Se para você é desafio adequar a tua comunicação para aquilo que você precisa, para cada uma das pessoas com quem você precisa falar, se é desafio ter autoconfiança para você se posicionar nesse momento, se é desafio controlar o teu emocional, porque você esquece o que você queria dizer, ou você se perde na comunicação porque você fica nervoso, saiba que isso é trabalhável, isso é treinável. A gente pode treinar as nossas habilidades em fazer isso. E existem livros que podem contribuir nesse sentido, assim como existem também treinamentos com profissionais qualificados. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode me seguir lá no meu perfil. A gente vai ter no Instagram, né, @MoniqueReal, e você vai ter essa oportunidade de ter mais dicas e saber como você trabalhar, como você desenvolver essas habilidades. Por hoje, as dicas são: feedback positivo é tão importante quanto o feedback negativo. Feedback não precisa ter um momento específico para acontecer, ele deve acontecer a todo momento. Quando for dar um feedback de correção, coloque-se no lugar da outra pessoa, trabalhe a sua humildade, o seu controle emocional e assim você vai conseguir ser mais assertivo na hora de desenvolver pessoas. Não tem pessoas no mercado que possam entregar o que você está buscando? Seja o líder que vai desenvolver essas pessoas e faça isso você mesmo. Fenômeno da Ariel. O que será esse tema que a gente inventou, né, para conversar aqui nesse quadro do nosso Carreira e Negócios? A gente se inspirou observando, assistindo lá o clássico da Disney de 89, A Pequena Sereia, observando, né, o comportamento da Ariel, literalmente, ao deixar os seus talentos, né, o seu canto e a sua vida como sereia para ir, né, atrás do príncipe encantado, né, ela se tornou, entregou o seu talento, o seu dom trocou, né, com a bruxa Úrsula, né, no filme, para ir se encontrar com seu príncipe encantado. E será que muitas mulheres fazem isso? Deixam de lado seus talentos, né? Ou, de certa forma, abrem mão de algumas coisas em busca do amor idealizado, muitas vezes? Para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje a querida, linda Fernanda Della Coleta, psicóloga, com MBA em gestão, com formação em grupos, né? Fernanda, e que atua como mentora, né, de mulheres, inclusive, e atende clinicamente. Fernanda, a gente conversou um pouquinho sobre isso e queria que tu trouxesse se isso é uma realidade, né, nos teus atendimentos, se tu observa ainda nos dias de hoje mulheres que abrem mão da sua carreira, do seu talento, em busca do amor ideal, né, mas que tem esse pezinho, digamos assim, de deixar de lado algo importante para si.
Bem, a Ariel nos faz um convite lindo para a gente poder olhar para a gente, né? E olhar para a gente, para a vida como um todo, a gente, vida e carreira. O que eu tenho observado na prática, assim, cada vez mais, e aí em especial com o público feminino, né? Tenho paixão de trabalhar, os dilemas, né? Que a gente vive de vida e carreira é um valor só, né? Então, vida e carreira é um valor só e o amor faz parte. Então, o que eu tenho visto é um desejo muito grande de dar conta desses papéis, né? Eu comigo, eu ter a minha vida, os meus talentos, o meu trabalho, né? E o amor junto. Então, é um desejo, né? Eu percebo, assim, todas as minhas queridas clientes assessoradas, que independente da situação que elas trazem para poder rever, né? Para poder se olhar, para poder repensar a vida, enfim, o desejo é de dar conta e conciliar. Né? Então, assim, que sonho poder... É claro que a Ariel, né, é uma história linda que ela acabou abrindo mão dos seus talentos em busca de um amor, mas a história é uma história linda, né? Onde ela foi feliz, onde ela casou, ela teve filha, né? Depois a história se perpetuou. O filme 2, né? E ela já tinha, né, uma inquietude, até tem algumas pessoas que comentam justamente isso, que ela já tinha uma inquietude, sim, né, pelo que era o humano, por sair daquela situação, né? E o príncipe foi só ali Isso, tanto que o primeiro filme ela tinha 16 anos. E aí surgiu os amigos, né, do mar, assim, que ela era uma adolescente inquieta. Sim. E ela estava onde estava... acumuladora, né? E ela tinha consciência de que ela tinha tudo onde ela estava, mas ela queria mais. Então, acho que a gente também tem um pouco disso, assim, né? De que a gente tem a nossa vida, mas a gente deseja, a gente sonha. E que bom que a gente possa conciliar. Mas são dilemas que surgem, né, Iva? São dilemas que surgem porque... É como se em algum momento, o conflito surge como se em algum momento eu precisasse escolher. Ou eu tenho a minha vida, ou eu tenho amor. Ou eu tenho um trabalho, ou eu tenho um amor. E o trabalho todo, né, digamos, é de poder ver como conciliar. Como ser eu mesma para que eu possa ter um amor. E quando a gente fala de relacionamento, é muito interessante que para que eu possa realmente me doar, para que eu possa estabelecer uma relação, para que eu possa estar junto, primeiro eu preciso me reconhecer. Então, esse é o trabalho, né? Esse é o processo, é um processo intenso de autoconhecimento, de poder estar pensando quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, quais são os meus valores, né? E não posso deixar de lembrar, né? O Freud, ele trazia que para a gente estar em paz, né? Para que a gente esteja bem com a gente, o amor e o trabalho são importantes. Isso é fundamental, né? Caminhando juntos. Caminhando juntos. Então, esse acaba sendo um desejo. Mas nem tudo acontece assim também, na prática, né? Então, quando fica o peso de ter que tomar uma decisão, né? Algo já está errado, né? É pesado, né? Então, assim, que bom que eu possa ser eu e ter um amor. Que bom que eu possa seguir os meus talentos, respeitar, né? Respeitar quem eu sou e agregar, né? Na prática, às vezes, o conflito aparece justamente porque não é fácil, né? Não é fácil conciliar. E vejo que a nossa geração, ela traz algo muito de que é mais natural a gente ver que as coisas andam juntas. Né? Se a gente for pensar assim, a geração da minha mãe, que tem, sim, 70 anos, parece que era mais fácil escolher ou eu vou casar e ter filhos, talvez trabalhar. Ou até muitas vezes essa era uma condição imposta, né, pelo companheiro, ou companheira, enfim, e né? Também não tinha escolha, né? Então hoje o principal ponto que eu vejo das mulheres, um desejo muito grande, é de serem elas mesmas, de serem protagonistas, né, de se respeitar. Bom, né? Maravilhoso, né? De se respeitar. Às vezes esse movimento até acontece um pouco tardio, entre aspas, né? Porque sempre é tempo, eu acredito, da gente se olhar, se avaliar e colocar, né, algumas prioridades. A mulher que de repente está nos assistindo e que, tipo, durante, sei lá, muitos anos colocou o amor, né, em primeiro lugar, ou o contrário, né, colocou a sua profissão em primeiro lugar e quer buscar uma vida mais equilibrada ou quer mudar um pouco isso.
sempre é tempo, literalmente, Fernanda? Sempre é Não? tempo, sempre é tempo. Eu digo que desenvolvimento é enquanto a gente está vivo. E a vida, né, até o último dia, a gente está crescendo, a gente está se revendo, a gente está se reinventando, então sempre é tempo. E mulher madura, acho que é muito natural que a gente, né, eu vejo por mim, assim, chegando na faixa dos 50, a gente quer poder escolher mais, e a gente quer poder... talvez fazer coisas que a gente não fez, talvez seguir os sonhos que a gente ainda tem. Então, isso é lindo, né, Iva? Porque sempre é tempo. Eu tenho recebido muitas procuras de pessoas mais maduras, que já seguiram uma trajetória, que já seguiram amores, né? Mas que acabam ficando naquela dúvida neste momento da vida. O que é mais importante para mim? Né? Como eu vou me reinventar, como eu vou ser eu mesma. E tu tocaste num ponto importante que é os momentos da vida, né? De repente não tem problema nenhum se durante um tempo, né, eu ficar super focada no meu principal talento, na minha carreira, enfim. Perfeito. Depois eu poder ter um pouco mais de dou uma freadinha, mas tenho mais tempo para me dedicar a um relacionamento conjugal, outras com os filhos, enfim. Então, eu acho que isso também é, tipo, deixar o chicotinho de lado, né? De se permitir dar ênfases, né, em momentos específicos da vida. Voltar, né, trocar, né, qual é a principal prioridade naquele momento, mas acho que sempre que isso que ficaria o recado, Fernanda, de a gente nunca se anular, né? Sempre ser dona das nossas escolhas, né? Claro, cada escolha tem seu ônus, né? Mas que a gente possa, com total clareza e força, poder estar ciente de o que a gente perde, o que a gente ganha com cada escolha e fazer as nossas próprias escolhas. E não tem regra, né? Eu costumo brincar que na vida não tem um gabarito, né? E depende do momento. Tem momentos que eu vou escolher me dedicar mais para a carreira, talvez porque seja importante. Tem momentos que eu vou querer me dedicar mais para a família, né? Para o amor. Mas que isso seja uma escolha. Eu acho que isso é o ponto e os dilemas, eles são diferentes nas diferentes fases da vida, né? E a mulher madura, acho que traz isso da bagagem, enfim, né? De poder estar escolhendo. Isso é o principal. Então fica o nosso desejo, né? Que todo mundo que está nos assistindo possa ter escolhas, né? Possa ter equilíbrio, né? Escolha se conhecer e fazer delas algo que leve alegria, felicidade e satisfação para a sua vida em todas as esferas. Muito obrigada. E uma coisa muito importante, eu deixei 5 vagas reservadas para o nosso jantar. Isso foi uma coisa que me pediram, que a gente trouxesse para o programa os nossos temas que a gente faz nos encontros presenciais e, dentro do possível, falasse da agenda. E eu já ia esquecer, minha. No dia 20 de outubro, agora, essa semana que vem, a gente tem Encontro Paralelo, que é o nosso encontro da Confraria do Batom, onde a gente tem um clima mais de confraternização. A gente sempre escolhe um tema e a gente escolheu literalmente o mar, né? Então nós vamos ter um jantar maravilhoso no Poa ao Mar, com um menu de frutos do mar e uma pocket palestra da Fernanda Lacoleta falando justamente sobre isso, sobre o fenômeno da Ariel e aprofundando um pouco mais a nossa conversa. E já sabendo que a gente ia estar bem próximo da data, eu deixei reservados 5 lugares no jantar, então acessa o QR Code que vai estar por aqui na tela, se você ainda quiser, né, tiver disponibilidade no dia 20 estar conosco e queira participar desse encontro paralelo. Fernanda, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente hoje no programa, por estar na quinta-feira no jantar conosco. Vai ser ótimo. Vamos falar sobre isso, sobre escolhas, talentos e relacionamentos. Obrigada. Hoje é dia de Usei e Amei aqui no programa da Confraria do Batom, que é a nossa iniciativa, né, de incentivar as mulheres a preferirem, comprarem, elogiarem, divulgarem os serviços umas das outras. E a gente coleta sempre, pede para que vocês mandem para nós no e-mail programa@confrariadobatom.com.br uma foto com um depoimento ou um vídeo de até 1 minuto gravado na horizontal, relatando, né, essas experiências positivas que vocês tenham com produtos ou serviços de outras mulheres. E a gente compartilha aqui hoje
um depoimento e uma foto, né, da Kátia Costa, um Zei-a-Mei do livro Imparáveis, Histórias de Mulheres que Movem o Mundo, de coautoria da nossa querida confrade Regina Martins Barbosa. Parabéns, Regina, és uma mulher abençoada, iluminada, inspiradora, adorei o livro. Então, aqui a Regina, inclusive, autografando o livro para a Kátia. Que amor. E temos também esse aqui eu fiquei muito feliz em termos recebido e selecionado para compartilhar aqui com vocês, porque vocês vão observar, são duas Clarices, a Clarice Xavier e a Clarice Lorenzoni, e ambas têm marcas de joias, e nem por isso deixam de consumir, né, e elogiar o produto uma da outra. A gente recebeu aqui da Clarice Xavier o depoimento de: comprei um colar maravilhoso com quartzo leitoso da Clarice Lorenzoni Joias, uma peça linda, charmosa e sofisticada. Simplesmente amei. E olha só que legal, né? Aí eu colo, né, da Clarice Xavier com uma peça da Clarice Lorenzoni. É isso aí, gurias, que a gente quer que aconteça não só na confraria, mas também no universo do empreendedorismo feminino. Então, não deixe de mandar pra gente aqui, que nós compartilhamos com muito prazer o Zei-a-Mei de vocês. Bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu sou a Michele Ravadelli. E eu sou a Gabriela Vieira. Nós somos do escritório Vieira Ravadelli, responsável aqui pelo cenário. Eu sou da Confraria do Batom também. Estamos aqui hoje para falar do Mês das Crianças. Sim, esse mês colorido, divertido, né, Mi? Sim, coisa que boa. delícia, né? Inclusive nós estamos coloridas na temática. E eu vou aproveitar o gancho para dar um Feliz Dia das Crianças pro meu amorzinho, minha Lolô linda. Sim, nosso assistente. Assistente de a herdeira do Vieira Ravadelli. Vai seguir aí o escritório. Meu amorzinho, que tu seja sempre muito feliz, tá? Mamãe te ama. Feliz Dia das Crianças pra ti. Beijo, Lolô. E hoje nós vamos falar também um pouquinho dessa transição de bebê para um pouquinho menos bebê, né? Porque não deixa de ser bebê nunca. Não, a Lolô vai ser para sempre minha nenezinha. Mas nós temos dinâmicas diferentes no design de interiores para bebê e para depois quando a criança vai crescendo um pouquinho mais. Isso porque num quartinho de bebê nós precisamos ter mais aconchego, uma luz mais indireta, porque nessa idade o quartinho serve realmente para dormir, troca de fralda, quando há suporte de uma banheira, também um banho mais aconchegante. Então realmente é um momento, às vezes até da amamentação também no quarto, é um momento que precisa de mais aconchego. Nós vamos mostrar fotinhos para vocês de uma cliente mirim do quartinho dela, de quando ela era bebê. E essa cliente é muito chique. Nossa, ela já tá no segundo quartinho, né? No segundo quartinho. E quando ela era bebê, o quartinho era mais delicado, mais aconchegante. Agora a dinâmica mudou. Agora o quartinho dela atende mais necessidades. Mas isso também tem um conceito por trás de uma técnica já comprovada cientificamente. Exato. De dar mais autonomia para as crianças. Sim, que é o método Montessori, né? O método ele foi desenvolvido pela médica e pedagoga Maria Montessori há mais de 100 anos. E é um método que dá autonomia para a criança, né? E ela conta, assim, em alguns relatos, contou, né? em alguns relatos, de que a criança, na verdade, só demonstrou para ela como que deveria ser esse método. Então, foi a partir da observação do comportamento ali das crianças que ela desenvolveu o método. Então, o que o quarto, né, do bebê ali, da criança, teria, no caso, se aplicado o método Montessori? É a autonomia dos brinquedos, dos objetos pessoais, das roupas, do calçado. Então, claro, isso tudo previamente organizado ali pelos pais e separado, né? Então, existe aí uma certa limitação. Então, a criança ela vai ter essa autonomia, né, de escolher o que gostaria de usar. E também ela tem um espaço para brincar. É um espaço onde ela possa movimentar o corpo, que isso também é saúde física e mental para a criança, né? Então, e claro, colorido, com formas que incentivem a criança a ter mais movimentos, a brincar, a separar, a viver aquele mundo, aquele universo ali que ela está inserida, né, Mi? Sim, e o quartinho da Sofia, ele mostra bem essa transição, vocês vão ver aí pelas imagens,
Que agora, o que se dá essa autonomia? É de que as coisas fiquem ao alcance da criança. Então, ela tem a possibilidade de fazer escolhas. Então, tudo fica ali ao alcance dela, tanto brinquedos, como algumas roupas, e inclusive a cama. Tem a possibilidade da criança ir dormir a hora que ela... Não a hora que ela quiser, não, também não é bem assim. Tem uma limitação. Mas ela tem autonomia para ir dormir sozinha. Então, ela consegue chegar até a cama, é uma cama mais baixa, que consegue tanto entrar quanto sair com facilidade. Essa autonomia que a gente fala, né, Gabi? Exato. De fazer as escolhas e de também conseguir as atividades sozinha, para que consiga fazer, então, essa dinâmica do quarto multifuncional, Exato. que é um quarto de dormir, de brincar, de todas as atividades aí necessárias para a criança. E evoluindo, entram também as necessidades de mesa de estudos e de maquiagem, né, Gabi? Que a gente tem duas clientes em São Paulo, que nós fizemos, então, um camarim. O camarim ficou uma graça. E uma esse mesinha projeto. de estudos. Então, aí vão adicionando as necessidades da dinâmica da criança. Sim, e são duas irmãs, né? Duas irmãs. E o beliche já tem aquela questão toda do movimento do corpo, de subir as escadas que são gavetas, ela sobe a escada para poder dormir. Então tem toda essa questão aí de movimento do corpo, né? E aí a gente consegue, então, armazenamento, a dinâmica da criança de estudos, de brincar e também de ter a responsabilidade de manter o seu local organizado. Então, consegue aí adquirir vários sensos da criança num só ambiente. E que vai refletir lá na vida adulta, né? Exato. Tem também um projeto que nós realizamos, foi um projeto social do escritório. A gente sempre fala, né, que é o projeto do nosso coração. Sim. Né, que foi para uma ONG em Porto Alegre. E o projeto tem todas essas questões do método Montessori. Tudo ficou ao acesso dessas crianças, porque enquanto os pais estão em atendimento com uma assistente social, esse ambiente precisava, de fato, refletir todas essas questões de autonomia. Até algumas crianças que não tinham acesso a brinquedo ali naquela sala tinham, né? Então, nós tínhamos o armazenamento de livros embaixo da janela, a mesa baixa, os móveis conversando, flexíveis. Então, também possibilitava com que as profissionais do espaço pudessem fazer atividades, né, com as crianças. Então, esse projeto foi muito bacana. A gente teve também uma artista plástica, a Rose Osório, que fez uma pintura bem lúdica ali no ambiente. Foi muito bacana, né, minha experiência desse projeto. Tivemos aí a participação da Genuína Obra, que nos apresentou a Rose, e a Rose fez essa intervenção, então, dessa obra de arte, dessa árvore com raízes que representava também todo o conceito da ONG. E o método Montessori, ele pode ser aplicado tanto em ambientes residenciais, né, como a gente mostrou aí para vocês, assim como em ambientes comerciais. A nossa experiência num projeto, num espaço Kids, né, a gente chama ele carinhosamente, teve também todo esse cuidado dos móveis baixos, a autonomia das crianças, tinha também, né, um cuidado em relação às crianças menores, porque nós tínhamos diferentes faixas etárias, então as crianças menores precisavam ficar mais à vitrine ali, que os pais tivessem um visual das crianças, e as maiores ficavam na turma do fundão, né, Mi? Então, Exato. Tínhamos esse cuidado. Então, teve uma pegada bem lúdica, de linhas, de cores. Foi um projeto bem interessante, bem divertido, né? Sim, os brinquedos também ficaram nessa categoria. Os menorzinhos mais à frente e os maiorzinhos mais atrás. Vocês vão ver aí nas imagens também. E mostra também uma pegada que a gente gosta muito, que é do trabalho em equipe. Os donos da pizzaria tiveram uma excelente ideia, que foi de colocar câmera dentro do Espaço Kids, passando no salão. Então, foi ótimo também, que passa mais segurança para os pais, enquanto jantam aí, observar os filhos. Exato. E então, a nossa mensagem final, né? Claro, transmitir um feliz Dia das Crianças a todas as crianças que estão nos assistindo, mas assim, ao cuidado que a gente deve ter ao desenvolver esse projeto para esses mini clientes, né? Que é o momento onde a criança está desenvolvendo os seus sentidos, as suas habilidades, e está formando aí seu banco de memórias que ela vai levar para o resto da vida. Então, vejam como é importante a gente ter esse cuidado aí com esses ambientes para os nossos queridos mini clientes, né, Mi? Que a gente adora.
adora. Muito obrigada por mais um Casa de Viver e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E vamos chegando aqui a mais um final do nosso programa Confraria do Batom aqui na TV. E queria agradecer a tua audiência, né, conosco e dizer que estamos sempre muito abertas a receber críticas, sugestões, sugestões de pauta, inclusive, que você quer ver aqui no nosso programa. Acompanhe a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, que está o QR Code aqui. E a gente se vê no próximo sábado. Obrigada, um beijo!